uma construção muito simples e facilmente se adapta a qualquer tamanho, altura e até mesmo a folga que se gosta de usar. Portanto, este modelo é larguinho, fica bem larguinho. O decote está mediano. Se ficasse mais comprido, depois atrás também iria ficar e os ombros muito facilmente caem. Portanto, há que ter esta ideia em mente quando estamos a unir o retângulo para fazer o decote, porque isto são dois retângulos unidos lateralmente, deixamos em aberto o decote e voltamos a unir para as costas. E depois, nas laterais, unimos à largura que queremos para fazer, deixamos aberto, portanto, a largura que queremos para os nossos braços e aquilo que gostamos de usar, sem dúvida. Depois é finalizado com um pequeno picôzinho, só para dar alguma graça, aqui, aqui e na cintura também. Que mais à frente eu vou mostrar como é que se faz. Isto aqui é uma amostra. Quase que não é preciso fazer amostra, porque na realidade nós podemos ir montando as correntes, que têm que ser múltiplos de 8, e no fim juntamos mais uma, até termos o comprimento que gostamos. Ou seja, como este retângulo é todo trabalhado junto, temos que ter, se queremos de 50 cm de altura para o tronco, temos que trabalhar um retângulo com 1 metro de comprimento, porque é 50 cm para a frente, 50 cm para trás. É simples. A largura, na realidade, vamos trabalhar até gostarmos, porque isso depois podemos ir adaptando. No entanto, há que ter a noção, portanto, aí então a amostra é útil para vocês perceberem a quantidade de riscas e de repetições é que vão gostar de ver no vosso top. Portanto, isto são 4 cores lisas, 1, 2, 3 e a branquinha 4, e o fio beija-flor matizado que acompanha o trabalho todo. O truque aqui é escolhermos depois cores que vão tocar ao fio matizado, para que ele fique o mais discreto possível. Na realidade, nós, afastando um pouco, nem sentimos o fio matizado, percebemos mais as riscas, que são as riscas muito boas de se usar, que é sobre o comprido e não na largura. Logo aí este top tem ganha pontos. E a união, eu escolhi dar a cor predominante, vai lá, será o azul, daí eu ter, portanto, a união em azul, o picô em azul. É outra situação que têm que ter em mente, qual é a vossa cor que vão querer que seja predominante, que seja mais presente no vosso top. Inevitavelmente eu quis que o amarelo fosse a menos, no entanto está central, mas que só tem uma risca, não se repete mais vezes. E a branca é para criar aqui uma pequena divisória e criar alguma dinâmica na divisória das cores. Que mais? Como explicar mais isto? Eu a seguir vou mostrar como é que se faz o ponto. Novamente são múltiplos de 8, mais um, e vocês vão montando as vossas correntes e percebendo qual é a altura que querem. Quando chegam a um determinado comprimento e acham que está simpático, ter atenção que o cos é muito pequenino, portanto não vai fazer diferença na altura da peça, é 1 centímetro, 1,5 centímetros. Repetem a quantidade de correntes porque será igual para as costas e a partir daí trabalham a largura, que é ao contrário dos outros projetos que se trabalha a altura, certo? Portanto, vamos trabalhar desta direção do centro do peito para as mangas e é trabalhar até gostarmos da largura, porque podemos gostar de peças mais justas e aí fazemos menos uma repetição. Ou então, se querem riscas mais estreitas, isto são 3 carreiras de cada cor, excepto da branca, que é só uma,
e podemos fazer riscas mais estreitas e fazer só 2. Isso aí é mesmo uma questão de gosto. O que se fizer deste lado, inevitavelmente vamos ter que fazer igualzinho para este. Depois fazer as uniões e temos um topo concluído. Portanto, se calhar passamos já para a mesa onde eu vou vos mostrar como é que se faz este ponto. Iniciamos o trabalho com a cor-A, montar as correntes do cordão inicial de base. A repetição que está no gráfico tem 8 correntes que devem ser repetidas até alcançarem o comprimento do corpo que pretendem. E depois fazem mais uma corrente, portanto é múltiplos de 8 e no fim somam mais uma corrente, que é para ficar uniforme o terminar do gráfico. O grupo, este conjunto de 5 pontos altos, são feitos na mesma corrente. É necessário colocar aqui a última laçada no marcador para não se desmanchar, porque vamos trabalhar novamente pelo direito do trabalho. Portanto, o direito nós temos que trabalhar 2 carreiras e só depois é que viramos para o avesso, onde vamos novamente trabalhar 2 carreiras. Portanto, voltamos ao início da carreira, unimos a cor E, que é matizada, e iniciamos novamente uma carreira do direito, mas já é a carreira número 2. Este ponto alto, para ser um pouco mais alto do que os restantes, é feito de forma tradicional e já vão perceber. Portanto, nós ficamos com 3 laçadas na agulha, mas vamos rematar uma a uma. Como estamos a trabalhar uma carreira do direito, esta cor tem que ser trabalhada pela frente daquelas 3 correntes. Portanto, as perninhas dos pontos vão ficar à frente das correntes, porque é uma carreira do direito. Portanto, as pernas ficam para o lado do direito.
Agora que já temos duas carreiras do direito trabalhadas, é que viramos o trabalho e damos início à carreira do avesso. Fizemos as duas correntes de viragem, que não contam com um ponto. Damos início com o ponto baixo e agora é continuar a trabalhar os leques de 5 pontos altos no mesmo espaço ou na mesma corrente da carreira anterior, com 3 correntes de espaço entre elas. Vamos deixar a última laçada no marcador, porque vamos trabalhar uma carreira do avesso novamente, agora com a cor E. Temos que fazer duas correntes de viragem, que não contam com ponto, e o primeiro ponto seriam novamente 3 correntes, porque seria um ponto alto. Neste caso, para ficar um pouco mais robusto, eu coloquei aqui no gráfico um ponto baixo e uma corrente, mas também se pode fazer aquele ponto alto falso, por exemplo. É preferível do que fazer as 3 correntes novamente. E depois é trabalhar como o gráfico indica. Neste caso, como estamos a trabalhar o avesso, temos de ter cuidado para que o nosso ponto alto tradicional seja feito atrás das 3 correntes, ou seja, fica visível do lado direito. A partir desta carreira, sempre que trabalharmos com a cor E, temos que trabalhar o ponto baixo que acabamos de fazer agora aqui, na carreira imediatamente abaixo, que é na carreira azul. Mas os pontos altos são trabalhados 2 carreiras abaixo, ou seja, na carreira, no ponto da mesma cor. Nunca esquecendo que as pernas têm que ficar visíveis do lado direito. Como estamos a trabalhar o avesso, têm que ser feitas por trás das 3 correntes. E na carreira da mesma cor. O ponto baixo é na carreira imediatamente abaixo, que é na carreira azul, ou na carreira da cor lisa. Fazer as 3 correntes de viragem, novamente não contam com ponto,
Aqui novamente aquela situação do primeiro ponto que poderia ser 3 correntes, um ponto alto falso. Eu neste caso faço um ponto baixo, uma corrente que vai valer como ponto e 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora é continuar. É a altura de iniciar uma nova cor, mas vamos respeitar a continuação do gráfico. Se a última carreira foi do direito, já trabalhamos duas do direito, temos que iniciar então as duas carreiras do avesso. Por isso voltamos à carreira 3. E é seguir a carreira 3, a seguir a carreira 4, passamos para a 5 e 6 e todo o trabalho vai ser a repetição entre estas 4 carreiras, sucessivamente, independentemente da mudança de cor ou não. Inicialmente vamos fazer uma primeira carreira, preparação das laterais, e vai ser de uma ponta à outra, ao longo do retângulo. Portanto, toda a peça tem a primeira carreira. As uniões depois é que são feitas deixando o espaço para o braço ou para o decote. As uniões são feitas com a cor A e a ideia agora, a primeira carreira é preparar as laterais e vamos fazer uma carreira toda ela com ponto baixo, corrente e ponto baixo trabalhado nos espaços das correntes, nunca nos pontos. Portanto, é sempre naquele espaço formado pelas correntes e nunca enfiando a agulha no próprio ponto. Ter atenção para trabalhar um pouco o laço, para não ficar arrepanhado, não é? Portanto, isto tem que ficar da mesma largura que a largura do trabalho. Fazer uma corrente e unir ao primeiro ponto do lado oposto, com um ponto baixíssimo. Novamente uma corrente e vamos unir ao lado oposto, saltando um ponto, deixando um ponto no espaço. Novamente a união é com ponto baixíssimo. E agora a união será sempre
desta forma. Trabalhar desta forma até terem o espaço para a abertura dos braços ou para a abertura do decote que pretenderem. Portanto, este tipo de união é usado tanto na frente como nas costas e nas laterais para os braços. A partir de agora vamos trabalhar ao longo da abertura das cavas ou do decote o picô decorativo, o ponto picô decorativo, que é muito simples. Trabalhamos um ponto baixo, 3 correntes, vamos fechar com um ponto baixíssimo à primeira corrente, damos aqui um ponto baixíssimo, faz um borbotezinho, saltamos um e novamente um ponto baixo. E será sempre assim, ponto baixo, borbotezinho de 3 correntes, saltar um espaço ou um ponto e trabalhar um ponto baixo ao longo das aberturas, novamente, tanto das cavas como do decote. E depois é só terminar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto do início do picô. Nesta parte do coxe, eu vou usar a amostra para exemplificar. Na peça, vocês já vão ter a peça unida, portanto vão trabalhar em circular. Iniciamos com a cor E, a matizada, porque vamos fazer uma carreira de preparação. Esta carreira é só ponto baixíssimo em superfície, portanto o ponto baixíssimo vai ficar do lado direito da vossa peça. O fio tem que estar para trás e a agulha, ao incidir da frente para trás, apanha. A ter atenção que estas correntes de viragem não são pontos, por isso não vamos trabalhar, porque iria fazer ondas. E nós queremos fazer aqui uma carreira, ou aliás uma volta direita. E
fazemos toda a primeira volta assim, com estes pontos baixíssimos de superfície. Inserimos a agulha, apanhamos a laçada, trazemos para o lado direito e fechamos o pontinho. Aqui também é importante não apertarem o ponto. Ter atenção, se têm uma tensão muito apertada, se calhar até é bom mudarem um bocadinho a agulha para meio milímetro acima e trabalharem o ponto de forma solta. Não pode ficar franzido, tem que ficar soltinho. A segunda volta continuamos com a cor E e agora vamos fazer ao longo desta corrente de pontos baixíssimos, pontos baixos, portanto, apanhando pelo lado direito. De baixo para cima enfiamos a agulha, fazemos a laçada e fazemos um ponto baixo, ao longo de toda a volta. E claro, no fim unimos o último ponto, aliás, ao primeiro com um ponto baixíssimo e podemos cortar o fio. Passamos agora para a cor A e iniciamos o nosso picô. A primeira volta é uma volta de ponto baixo, uma corrente, saltar um ponto, ponto baixo, uma corrente, saltar um ponto e continuar assim até ao fim. Novamente aqui nesta parte é importante não apertar o ponto, deixar um bocadinho solto entre as correntes, porque não devemos franzir o nosso coxe, não é esse o objetivo. A peça tem que cair direita. A última volta, trabalhamos um ponto baixo no espaço da corrente, 3 correntinhas, que fechamos com um ponto baixíssimo à primeira, saltamos o ponto da carreira anterior, e fazemos novamente um ponto baixo no espaço da corrente e o picô de 3 correntinhas fechadas com um ponto baixíssimo e é repetir até ao fim. Portanto, agora os pontos baixos são trabalhados na carreira anterior, naquele espacinho constituído pela corrente.